Mas eu queria ouvir e pedir-vos um pouco para refletirmos aqui sobre isto, não é? O porquê que é tão importante, o que é que vocês acreditam que se mais mulheres no nosso país tiverem oportunidades, o que é que irá acontecer, o que é que vai melhorar realmente? Danilo, a primeira palavra é tua, como sempre. Exatamente, então, Osvaldo, eu gosto de falar olhando sempre para o grupo-alvo com o qual eu trabalho, não é? Que são, neste caso, mães de crianças com deficiência. Então, é um grupo-alvo que, por si, já tem um histórico, não é? Da sua criança em situação em que está, e depois o que acontece é que quando nós estamos nesta situação de ter uma criança com deficiência, é que nós acabamos largando o nosso emprego. Para quem tem um emprego, acaba largando, porque as nossas crianças, elas precisam de toda a atenção. As nossas crianças, elas são imprevisíveis, podem acordar bem, mas até o final do dia podemos estar internados, não é? Por conta de alguma situação ligada a elas. Então, tudo isso também, muitas vezes, faz com que alguns chefes não entendam a situação de uma mãe que tenha um filho com deficiência, e a opção mesmo acaba sendo largar o emprego. Então, são mães que estão a priori, não é, em casa para tomar conta dos filhos. E depois tem um outro ponto que eu gosto de levantar, é que muitas vezes essas mães já estão sozinhas, não é? Pelo histórico que eu deixei aqui ficar dos adultérios e tudo mais, muitos homens acabam abandonando as mulheres que têm uma criança com deficiência por causa desta questão de adultério. Entretanto, para mim, o que acontece é que cada vez que eu olho, não é, para mães que estão nesta situação e vejo o tipo de vida, não é, que elas levam, então acaba sendo muito complicado. Eu tenho históricos de mães que vêm à cooperativa, por exemplo, atrás de 1000 meticais. Uma das mães mais recentes veio à cooperativa, eu gosto sempre de partilhar esta história. Ela tinha uma receita que foi passada no mês de setembro e ela veio em janeiro, por aí, sim, início de janeiro à cooperativa, porque queria comprar uma medicação para o filho, a medicação saía a 450 meticais. Entretanto, se fosse uma medicação cuja vida do filho dependesse mesmo dela, pelo tempo que demorou, qualquer coisa poderia acontecer. Entretanto, são 450 meticais, 450 que muitos de nós usam em segundos, não é? Mas para aquela senhora faria toda a diferença. Então, tenho também históricos de mulheres que são mães de crianças com deficiência que estão numa relação abusiva, não é? Embora elas queiram sair dessa relação, não conseguem sair porque dependem daquela pessoa. Em algum momento elas já tentaram sair, já foram inclusive pôr os casos a nível da polícia, mas depois tiveram que retirar porque sabem que aquele é o único provedor, não é, em suas casas. Então, tudo isso para mim, de certa maneira, acabava criando alguma revolta, porque ao mesmo tempo eu olhava para algumas mães e eu via que elas são super talentosas. Então, o que nós passamos a fazer foi, de facto, olhar para o que cada uma delas é capaz de fazer, porque eu sempre gosto de dizer que ninguém nasce sem talentos, todos nós somos capazes de fazer alguma coisa. Então, passei a olhar para cada uma das mães e eu ia perguntando, ok, o que é que já fez, o que é que sabe fazer e tudo mais. Então, em função disso, nós fomos depois desenvolvendo alguns negócios, que são negócios feitos a partir de casa. E nós escolhemos esses negócios neste formato propositadamente, que é para podermos dar a possibilidade das mães também poderem cuidar das suas crianças. E o que nós vimos é que de facto as pessoas, elas só precisam de oportunidade. Então pegamos em grupos pequenos, fizemos algum tipo de formação, não é? A nível das finanças, a nível da estruturação dos negócios, a nível também dos próprios direitos que cada uma delas deve conhecer e por aí em diante. Portanto, o que notamos é que em tão pouco tempo elas foram capazes de replicar aquele pouco que nós ensinamos, não é? Tornaram em algo tão grandioso. Foi e continua a ser bom ver como algumas mães em tão pouco tempo pararam praticamente de fazer pedidos a nível da cooperativa porque por via dos seus negócios já conseguem ter algum dinheiro, não é? Abriram as suas contas, fazem depósito em bancos, usam parte do dinheiro para comprar aquilo que são as necessidades dos seus filhos
e por aí em diante. Então, vejo também em algumas mães a ideia que elas têm de poder um dia dar emprego a outras mulheres que estejam em situação semelhante a delas, porque elas sentem na pele o que é ter uma criança naquela situação, então já sofreram todo tipo de rejeição. Então, eu falo deste grupo de mulheres, mas também o que acontece com elas provavelmente acontece com várias outras mulheres. Entretanto, muitas vezes nós só precisamos desta oportunidade. Então, dar oportunidade a uma mulher é, como bem o Osvaldo disse, é mudar, não é, toda uma sociedade. E é isso que as minhas mães cada dia mostram, porque se elas já têm o seu negócio estruturado, elas estão a olhar para aquilo, primeiro olharam para aquilo que era a necessidade do próprio bairro, quiseram responder à necessidade do bairro, que já é um ponto positivo. Mas depois elas estão a olhar também em alastrar o negócio e poder, não é, olhar para outras mulheres, porque elas sabem que vai-se, de certa maneira, replicar aquilo que elas já fazem. Então, é de facto algo que eu acho que todos nós podemos e devemos fazer. Só para dar um outro exemplo, antes de nós iniciarmos projetos financiados a nível da cooperativa, nós já fazíamos este tipo de apoio por via de campanhas, que eram campanhas por nós promovidas, mas que qualquer um poderia contribuir e deixar ficar algum valor para ajudar as pessoas. Entretanto, o que eu quero dizer é que cada um de nós pode, de facto, contribuir para ter para apoiar alguma mulher, não é? Para alavancar o negócio de alguma mulher. E por conta do meu trabalho, hoje em dia, sempre que eu vou à rua e quando eu vejo uma mulher a vender na rua, como a Denise disse, é triste, não é? Vender na rua, mas a primeira coisa que me aparece quando eu vejo aquela mulher na rua a vender é que ela está lá porque, de facto, quer também poder mudar a vida dela. Então, a mim já me aparece na cabeça tanta coisa que, se calhar, ela possa estar a ser vítima de um casamento tóxico, pode ser que ela tenha uma criança em situação difícil. Então, aparecem muitas coisas que eu, sempre que posso, compro mesmo os meus produtos na rua, não é? Daquela mamana que está lá com a criança ao colo, porque eu sei que aquele valor vai, de certa maneira, fazer alguma diferença. Então, o que eu gostava de deixar, não é? Relativamente à pergunta que o Osvaldo fez sobre como dar oportunidades às mulheres, eu olho para a nossa sociedade e eu vejo que nós, as mulheres, às vezes temos muita pressa de poder entrar em relacionamentos, entende? Então eu acho que nós temos que olhar muito para a vertente da educação, e quando eu falo da educação, eu não falo só da educação formal, mas falo também da educação a partir de casa. Portanto, é importante incutirmos este valor nas nossas meninas, que o casamento não é o fim de tudo, entende? Eu gosto de conversar sempre que posso com jovens e eu deixo bem claro que elas não têm que correr para um lar. Elas têm que primeiro apostar na sua formação, entende? Se elas tiverem uma formação muito bem assente, elas são capazes de escolher com quem e onde querem ficar. Mas se nós não temos essa formação, nós não vamos escolher, porque as pessoas vão nos dizer, olha, tu não tens capacidade, tu não és nada sem mim, tu tens que ficar aqui. Então, é um trabalho que todos nós temos que fazer enquanto sociedade, fortalecer as mulheres para que elas, de facto, sejam autônomas e independentes, não é? Então, seria mais ou menos isto, apostar na formação formal, neste caso, e a formação também a nível das próprias famílias. Seria meio caminho andado para termos mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que sabem o que querem, de facto. Obrigado, Benilde. Denise, a palavra é tua, por favor. Eu acho que depois desta aula de sapiência da Benilde, a Meli e eu ficamos caladas, porque a Benilde foi espetacular na explicação que ela deu. Pronto, de meu lado, o que é que eu posso dizer? Honestamente falando, pronto, tudo que eu puder dizer são doces em cima do bolo que a Benilde já fez. Então, porque ela fez o bolo, pintou, e ela diz, a festa está montada. Então, o que eu quero dizer é, de facto, a mulher tem um poder incrível de transformar coisas e tem um poder incrível de multiplicar. Eu vejo isto nas mulheres com quem o ICEF tem trabalhado, o impacto que o ICEF tem tido, a forma estupenda como todas as atividades que o ICEF tem realizado têm impactado de uma forma muito forte na maneira como as mulheres pensam elas próprias. Eu lembro-me de há uns anos atrás ter feito uma formação finanças para